acesso. Som. Muito bem. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Para nós estarmos juntos adorando, nós nos reunimos aqui nesse local para servir a Deus, para servir ao Senhor. Nós iremos iniciar o nosso culto de adoração e louvor a Deus. Eu peço que os irmãos estejam com o coração voltado para aprender, coração voltado para servir, para adorar a Deus. Esse é o momento durante toda a correria da semana, o Senhor separou esse dia para que você tenha momentos de comunhão com Ele, momentos de dedicação à sua palavra, de intimidade com Deus. Então, todos nós possamos estar com nossos corações e nossas mentes voltadas para a palavra de Deus e para a sua instrução. Eu convido os irmãos para fazermos a primeira leitura bíblica no livro de Levítico, capítulo 18. Por favor, quem não abrir as escrituras, Levítico, capítulo 18, nós iremos ler do verso 1 ao verso 5. Levítico 18, Levítico 18, do verso 1 ao verso 5. Aqueles que puderem, eu vou pedir para que fiquem de pé para lermos a santa palavra de Deus. Eu falei a leitura, meus irmãos. Vocês acompanhem, por favor, com toda reverência, todo temor com a palavra de Deus. Assim nos ensina a Escritura em Levítico 18, do verso 1 ao verso 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vejam bem, o contexto dessa passagem é justamente o período que Israel estava peregrinando no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito, através dos milagres do Senhor, e eles estavam então caminhando rumo a Canaã. É o que Deus fala aqui, vocês não devem fazer as obras do Egito onde vocês habitaram, e nem imitar as obras dos cananeus para onde eu vos levo. Meus irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar? O que esse texto tem a nos dizer? Meditando nesse texto, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor, Ele quer que o seu povo, Ele quer que eu e você vivamos de acordo com a palavra dEle, que nós não imitemos os costumes do mundo, que nós não imitemos os pecados cometidos no mundo. Como ele diz aqui, vocês farão segundo os meus juízos e os meus estatutos. Deus deu uma lei para o seu povo, Deus deu estatutos para o seu povo, e nós como cristãos devemos viver debaixo dessa lei, debaixo
desses estatutos, dessa graça. Os israelitas, eles deveriam vigiar os seus corações para não caírem nos costumes pagãos, nem dos egípcios, nem dos cananeus. E aí, meus irmãos, quando nós continuamos a ler o texto aqui, vai falar de relacionamentos e casamentos ilícitos. Você vê o tanto de abominação que esses povos praticavam. Era todo tipo de relacionamento abominável. A lista aqui é gigantesca: incesto, relacionamentos com animais até, coisas absurdas que eles praticavam. E Deus fala: vocês não farão essas coisas, porque vocês são povo meu, e eu sou o Senhor. Eu vou dar leis para vocês, eu vou dar estatutos para vocês, e vocês viverão por eles. Meus irmãos, possamos todos nós que aqui estamos viver debaixo dessa lei, porque a lei de Deus, segundo Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é santa, e bem-aventurado o homem que vive por ela, como diz o texto aqui no verso 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá. Quem cumprir o mandamento do Senhor, viver segundo a lei de Deus, a promessa é que tenha vida, é que tenha vida em abundância na presença do Senhor. Que Deus seja louvado por sua palavra. Amém. Meus irmãos, passaremos agora um momento de oração, uma oração de adoração ao Senhor, a esse Senhor que deu leis, que deu estatutos para cada um de nós. Feche seus olhos nesse momento, se concentre na presença do Senhor, e nós vamos fazer uma oração de adoração, de louvor, com o nosso irmão Mateus. Eu peço que o irmão ore no microfone. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos gratos por mais esse momento de culto. Senhor, nós cremos que o Senhor se faz presente entre nós e agradecemos por cada um aqui presente, Pai. Pedimos para que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos reter e entender, Pai, todo o conhecimento, toda a instrumentalidade que o Senhor fará com o seu servo. Verdade. Senhor, enche os nossos corações da medida que nós precisamos. É isso que pedimos e suplicamos, confiado na obra de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, vamos então, em resposta a essa palavra de um Deus tão santo e tão maravilhoso, que dá a sua lei para que nós a observemos, vamos louvar ao Senhor com o hino 110A, crer e observar, um hino bem conhecido da igreja, o hino 110A. Peço que o João coloque aí para a gente, por favor. A, tá? Crer e observar. Acharam? Jesus confia, sua lei nos levar, óbvios do crime, não que paz, satisfeito guardar, tudo quanto pecar, alegria perene nos traz.
do Senhor, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, e estaremos nos preparando para orar ao Senhor e clamar por sua misericórdia e perdão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas 7,14. Conseguiram achar, meus irmãos? Eu convido a igreja para fazermos a leitura em uníssono, todos juntos, a uma só voz. É só um versículo. Leamos a palavra do Senhor que nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui, irmãos, a palavra de Deus. É interessante que Deus fala: se o meu povo, está falando para os seus filhos, para os seus servos. Mas a graça de Deus, ela é tão grande, e até mesmo que isso se cumpriu até mesmo com os ninivitas. Quando Jonas foi até eles, povo pagão, que não tinha aliança com Yahvé, com o Senhor, e falou: olha, vocês vão ser subvertidos, Nínive será destruída. E eles se arrependeram, se converteram dos seus maus caminhos, buscaram ao Senhor com jejuns, com pano de saco e cinza, e Deus perdoou eles, não os destruiu. Então a graça de Deus, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Ela se estende aos homens, a graça comum de Deus, ela se estende a todos os homens. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Nós também, que aqui estamos, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Porém, como nós devemos fazer isso? Sempre em nome de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Toda oração que você fizer tem que ser no nome do Senhor, porque Ele é nosso mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso representante diante do Senhor. E é no nome dEle, os méritos dEle, que nós adquirimos o perdão do Senhor. É pelo sangue de Cristo, não é? Então, nesse momento, nós faremos essa oração de contrição, de confissão de pecados, e agradeceremos ao Senhor pelo perdão. Ainda que sentados, feche os olhos mais uma vez, para orarmos a Deus e confessarmos ao Senhor as nossas falhas. Eu peço para que o nosso irmão Fernando, após alguns instantes de oração silenciosa, Nascimento, olha ao Senhor, clamando perdão pelos nossos pecados. Oremos todos, meus irmãos.
Muito bem, irmãos, louvado seja o Senhor pelo seu perdão, que Ele graciosamente nos concede. Se não fosse por Cristo, estávamos todos perdidos, não é verdade? Mas o Senhor fez o sacrifício na cruz por cada um de nós, nós jamais devemos esquecer isso. No momento de ceia, o Senhor disse que devemos fazer isso em memória dEle, para sempre nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Irmãos, antes de nós louvarmos ao Senhor com 2 cânticos, com a equipe de cânticos, eu gostaria de ler Lucas 6,38 para os irmãos e nos prepararmos também para ofertarmos na casa do Senhor. Mas vamos ler esse texto de Lucas 6,38 e os irmãos, depois da leitura, já podem vir à frente e se ajeitarem para louvarmos ao Senhor. Mas antes vamos ler Lucas 6, verso 38. Olha o que Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus irmãos, nós estamos numa reta final para a inauguração do templo. Na hora dos avisos eu darei mais detalhes sobre o dia, sobre outras coisas que acontecerão nesse dia, mas os irmãos sabem que nós estamos nessa reta final de construção, de acabamento, aqui ao lado. Os irmãos também sabem que nós estamos aqui de passagem, né? Pagamos o aluguel aqui, temos outras despesas. Portanto, convido você que ama essa igreja, a estar fazendo o que o texto diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos dará. Deus ama quem dá com alegria. Que o Senhor possa te abençoar, para que você também abençoe a igreja dele. E Deus nos abençoe. Durante a execução dos cânticos, os irmãos terão oportunidade de ofertarem e dizimarem na casa do Senhor. Que o Senhor, Deus de toda riqueza, nos abençoe abundantemente. Após os cânticos, após os cânticos, o nosso irmão Marcelo fará a oração, agradecendo pelos dias que o Senhor fez. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Aqueles que puderem, se coloquem de pé para a gente poder estar louvando ao Senhor com esses 2 cânticos. Mas que
posso muito transbordar, rodar e viver cada dia com sobriedade e temor. Em sujeição uns aos outros, como crê no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, quando o preço pago por nós. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, como o preço pago por nós. Creio que Ele está no meio de nós, com poder para nos curar, em seu grande perdão. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, como o preço pago por nós. Creio que Ele está no meio de nós, com poder para nos curar, em seu grande perdão. Creio que Ele está aqui, no meio de
e teu grande perdão. Amém, irmãos. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom louvar o teu nome, agradecer o teu nome, pois tu és santo, 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 maravilhoso. Ó Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Oramos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as ofertas do teu povo, os dízimos, abençoando, Senhor, os mantimentos, o trabalho, abençoando a família, abençoando a vida de cada membro da tua igreja. Ó Pai amado, nós te pedimos no nome santo de Jesus, que o Senhor abençoe também as providências que estão sendo dadas neste momento para a tua obra, Senhor. Que esse dinheiro venha ser usado especialmente para a tua obra, para a evangelização, para o ministério e para a construção da tua igreja, Senhor. Ó Pai, no nome santo de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que temos e que somos. Pelo nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós passaremos agora ao momento da exposição da palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23. O texto da nossa exposição é do verso 1 ao verso 13. Perdão, verso 1 ao verso 14. 1 Samuel 23, do verso 1 ao verso 14. Vale lembrar os irmãos que nós estamos fazendo exposições do todo o livro de 1 Samuel e já estamos chegando no fim, né? Faltam alguns capítulos ainda, mas já estamos no 23. E hoje, do verso 1 ao verso 14. Todos encontraram? Eu farei a leitura, meus irmãos. Eu peço que vocês me acompanhem com toda a atenção a palavra de Deus que assim nos ensina. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhes disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais ir a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão.
Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração para que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a palavra de Deus. Deus santo, Deus maravilhoso, nós mais uma vez, Pai, buscamos a Tua face. Desta feita, Senhor, pedindo iluminação e graça para expormos a Tua palavra. E também, Senhor Deus, pedindo que o Senhor nos dê entendimento da Escritura, nos dê a Tua graça para compreendermos as verdades sagradas da Escritura, que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, no dia a dia. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém? Irmãos, é interessante que desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, este homem deseja viver de forma independente da vontade do seu Criador. O homem, ele tem um desejo dentro dele de ser independente, de não depender de Deus. Essa rebeldia, ela se faz presente nos corações dos não regenerados, daqueles que não foram alcançados pela graça, daqueles que desprezam a lei de Deus, daqueles que buscam seguir seus próprios caminhos pecaminosos. A pessoa rebelde, ela não se importa com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 2 de Efésios, no verso 3, o seguinte: todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, Paulo, ele fala de como nós éramos antes de Cristo. Nós éramos rebeldes, andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a nossa vontade pecaminosa. Já viu aquela conversa? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Todavia, meus irmãos, após esse homem caído ganhar vida em Deus, ser transformado pelo Espírito Santo, e ele passa a querer viver debaixo da vontade do Senhor. Ele não é mais o mesmo rebelde de antes, de outrora. Agora ele quer seguir a santa vontade do Senhor que o resgatou. É uma dívida que nós temos com Cristo. Então nós queremos agradá-lo, obedecendo. Todo homem, toda mulher piedosa deve se esforçar para obedecer os mandamentos e fazer da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática. Todos nós. O Senhor Jesus afirmou o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus disse isso. Portanto, irmãos, procuraremos responder nesta mensagem de hoje a seguinte pergunta: como viver debaixo da direção de Deus? Como viver debaixo da direção de Deus? Nós vamos ver isso buscando aqui algumas lições. A primeira lição que nós vemos do verso 1 ao verso 4, capítulo 23 de 1 Samuel, é que nós devemos viver. Como viver debaixo da direção de Deus? Primeiro, buscando qual a verdadeira vontade de Deus. Buscando qual seja a verdade, ou seja, qual é a verdadeira vontade de Deus. Como descobrir qual a verdadeira vontade de Deus? Esse é o primeiro passo. Som. Então, meus irmãos, a primeira atitude que nós devemos ter para viver debaixo da direção de Deus
buscando qual é a sua verdadeira vontade. Irmãos, ao receber a notícia dos filisteus, que os filisteus estavam guerreando contra Keila e saqueando as suas eiras, aqui no verso 1, é interessante notarmos onde fica Keila. Keila não é nome, hoje é nome de mulher, né? Eu conheço uma Keila, só que é com K. Mas Keila é uma cidade, uma cidade dos limites entre Judá e a cidade dos filisteus, então ficava ali na fronteira. E os filisteus então invadiram ali. E essa cidade Keila ficava mais ou menos a 5 quilômetros da caverna de Adulão, onde Davi se abrigou. Então ele estava próximo da cidade. E aí chegou a notícia: olha, os filisteus invadiram a cidade de Keila. Davi então, o que ele fez? No verso 2, ele consultou ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Eu vou ao socorro de Keila? Eu vou lutar contra os filisteus? Essa foi a pergunta que ele fez ao Senhor. Ele precisava da direção de Deus. Davi, ele não toma uma atitude precipitada, baseada apenas na sua emoção. Ouvi que os filisteus estão lá, vou lá, pode deixar que eu vou lá. Não, mas ele consulta o Senhor. O verso 2 diz: consultou Davi ao Senhor. E aqui, meus irmãos, está um princípio muito importante. Sempre que você for fazer alguma coisa, consulte ao Senhor. Eu quero trocar de carro, consulte ao Senhor. Eu quero trocar de casa, consulte ao Senhor. Eu quero trocar de emprego, consulte ao Senhor. Eu quero conhecer aquela pessoa, consulte ao Senhor. E Davi então, ele não toma atitude precipitada, mas ele busca saber qual era a vontade de Deus, qual a vontade do seu Deus. Ele pergunta se deveria ir ao auxílio de Keila. O Senhor responde: sim, você deve ir, você deve ajudá-los. Mas mesmo assim acontece um negócio aqui, no verso 3, porém, os homens de Davi lhes disseram: nós estamos com medo aqui em Judá, quanto mais lá contra os filisteus. E eles então não aceitam ir nesse primeiro momento. Sempre tem uma prova, né, meus irmãos? Às vezes você está cheio de boa vontade, fé para fazer algo, e vem alguém e fala: olha, não dá não, nós somos fracos, estamos fugidos. E eles então, os homens de Davi, se mostram temerosos. E quando nós estamos com pessoas temerosas é difícil, não é? Você fala: irmãos, nós vamos inaugurar um novo templo para a glória de Deus, nós vamos fazer evangelismo nessa cidade, nós vamos fazer desse bairro um local onde se busca o Senhor, vamos comprar novos instrumentos, vamos investir também na mídia, nós estamos gravando, temos que investir nas mídias sociais e tal. A pessoa fala: não é melhor não, a gente já tem tão pouco. É o que os homens de Davi fazem. Eles estão temerosos, eles não estão com coragem para encarar uma luta dessas. E Davi então, sabiamente, ele busca Deus mais uma vez, no verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu a mesma coisa: dispõe-te. Ou seja, tenha disposição, vá, porque eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Deus garantiu a vitória aqui. E Davi então foi com seus homens, pelejou contra Keila, contra os filisteus em Keila. E aqui, meus irmãos, fica a questão desse primeiro lição, desse primeiro ponto. Numa época de tantos enganos e mentiras que nós vivemos, como saber a verdadeira vontade de Deus? Essa é a pergunta. Na época de Davi, no tempo dele, o que ele fez? Ele tinha a lei, ele tinha os profetas,
E ele tinha um Urim e Tumim. Era uma forma de consultar a Deus através desses meios. Porém, nos dias de hoje, a forma segura de sabermos qual é a verdadeira vontade do Senhor é a análise das Escrituras Sagradas. É a resposta que Deus vai dar para você através da Bíblia. É a forma mais segura de Deus instruir o seu povo, de Deus falar comigo e com você. Ela é completa e a revelação de Deus, ela é real. Ela é única, meus irmãos. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, ela vai te dar a direção. Ela vai falar para você como você deve viver, como você deve pensar, o que você deve fazer. Portanto, meus irmãos, cuidado com falsos profetas que falam em nome de Jesus. Falam em nome de Jesus, procurando dar uma direção para você, falando que é vontade de Deus que você faça aquilo. Mas no fundo eles são lobos devoradores, como Jesus alertou a sua igreja, advertiu os seus discípulos. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, minha irmã, e você saberá a vontade de Deus. Confie nas Escrituras, aplique seus princípios à sua vida. Porque também, se você ler a Bíblia inteira, mas não aplicá-la na sua vida, não vale nada. Você lê lá nos mandamentos que você deve ser, a gente viu hoje, né, pela manhã, devemos buscar ter paz com os homens, devemos ser mansos, pacientes e mansos. E aí a pessoa é um fio de escapar, sai brigando com todo mundo no serviço, em casa, o marido nem aguenta mais, no caso, quando é a mulher, e quando é o homem que é nervoso também, a mulher já não aguenta mais. Então, são formas de você saber a vontade de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo sermões, bons sermões expositivos que explicam a palavra de Deus, né? Pastores que têm compromisso com a verdade de Deus e ensinam a Bíblia com fidelidade. Você aplica aqueles princípios na sua vida e você então saberá qual é a vontade de Deus para você. Então, a primeira atitude de como viver debaixo da direção de Deus é buscando a verdadeira vontade do Senhor. A segunda, meus irmãos, forma de viver debaixo da direção de Deus é obedecendo a vontade revelada de Deus. Uma coisa é você saber, você conhecer a vontade de Deus, outra coisa é você obedecer. Uma é teoria e a outra prática. Olha só, o verso 5. O verso 5 do capítulo 23 diz: partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, né? Fez toda a obra que o Senhor fez, e Davi salvou os moradores de Keila. O que nos chama a atenção nesse ponto é a obediência de Davi. O Senhor falou: desce, Davi, dispõe-te contra os filisteus e eu vou dar-los nas tuas mãos. E o verso seguinte diz: partiu Davi e pelejou. Ele obedeceu. Então, meus irmãos, obedecendo a vontade revelada de Deus. Deus revelou para você a sua vontade, você vai desobedecer? Não, obedeça. Obedeça ao Senhor. É interessante que quando Deus responde Davi e lhe dá a direção, Davi ele prontamente obedece a palavra de Deus. O texto diz que ele partiu. Esse é o verbo importante. Partiu, e o segundo, pelejou. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Mas notem, irmãos, que a palavra de Deus se cumpre, e Davi consegue uma grande vitória contra os filisteus. Deus não prometeu que daria os filisteus nas mãos dele? Ele obedeceu, e foi isso que aconteceu. E fez grande morticínio entre eles, e assim Davi salvou a cidade inteira. Tem gente, meus irmãos, que busca a vontade de Deus. Nossa, eu estou querendo a direção. Eu estou querendo a direção para resolver esse problema na minha vida. Eu preciso de uma luz, né? Até mais alguma coisa mística. Eu preciso de uma luz. E aí
a vontade de Deus contraria aquilo que ele deseja no coração. Já passou por isso, né? Eu já. Queria tanto uma coisa ali, mas a direção de Deus não é esse caminho não. E aí que mostra quem obedece e quem não obedece. Aí Deus separa aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. E aí a vontade de Deus contraria a sua. Aí você fica bravo, você fica chateado, desobedece ao Senhor, fala, não, esse cara não é de Deus não, vou seguir meu caminho. Já vi isso acontecer, irmãos, muitas vezes, entre relacionamentos, a pessoa vem se consultar com a gente, com o presbítero, e você fala, olha, essa pessoa ela não tem aliança com Cristo, essa pessoa ela não é de Deus. E a palavra do Senhor é muito clara em dar esse tipo de orientação para não se colocar no jogo desigual. Mostra na Bíblia para a pessoa, a vontade revelada de Deus é essa. E a pessoa fala, não, vai ser o dono, Deus vai me abençoar. É ser rebelde contra a palavra. É você conhecer a vontade revelada de Deus e falar, não, eu faço o meu caminho. Eu sou mais sábio que Deus. Meus irmãos, um exemplo disso que eu estou dizendo é o jovem rico. O jovem rico, o texto diz que ele correu até Jesus, se ajoelhou e falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele buscou a vontade de Deus. Ele consultou o Deus Jesus Cristo. Só que a resposta de Jesus contrariou a vontade dele. Jesus falou, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E o texto termina dizendo que esse homem saiu dali chateado, entristecido, porque era dono de muitas riquezas. Ele não aceitou a vontade revelada de Deus e seguiu seus caminhos por causa da sua riqueza. Esse homem, ele não queria ouvir a voz de Deus, ele não queria saber a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade dele. Meus irmãos, o jovem rico não gostou da palavra de Jesus, porque ela desagradava o ídolo do seu coração, que eram as riquezas, e ele preferiu então desprezar o caminho apontado pelo mestre. E aí nós aprendemos nessa segunda lição e devemos aplicar às nossas vidas. Obedeça a palavra de Deus, mesmo que você sofra prejuízos. Vou repetir. Obedeça sempre a palavra de Deus, mesmo que você sofra prejuízos financeiros, mesmo que você sofra prejuízos no relacionamento. A palavra de Deus em primeiro lugar. Davi arriscou sua vida para salvar Queila. Ele tinha só 600 homens, mas ele obedeceu. Abraão estava disposto até mesmo a sacrificar o seu único filho Isaque para obedecer à vontade de Deus. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam dispostos e foram lançados na fornalha ardente para obedecer o mandamento de não ter outros deuses diante deles. Eles se arriscaram, estavam dispostos a perder a própria vida para obedecer a palavra de Deus. Portanto, é possível que eu e você também abramos mão de muitas coisas para obedecer à vontade do Senhor. Meus irmãos, finalmente o nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel até a morte. Ele obedeceu seu Pai até a morte de cruz. Pratique a palavra de Deus você também. Pratique a palavra de Deus você também. Então, primeira coisa, para viver debaixo da direção de Deus, busque saber qual a vontade dele. Por isso tem que ler a Bíblia, tem que ouvir sermões. E segundo, obedeça essa vontade revelada na sua vida.
e Deus irá te abençoar. Deus abençoa os obedientes. Você vai ver, a princípio pode ser que não, que você está sendo prejudicado em alguma situação, mas lá na frente você vai ver que o melhor caminho a seguir. A terceira atitude que devemos ter para viver debaixo da direção de Deus é rejeitando falsas convicções em relação à vontade de Deus. Aqui, irmãos, é importante vocês se atentarem a esse ponto, porque nós podemos ser enganados. Nós podemos achar que estamos servindo a Deus quando não estamos. O verso 7 e o verso 8, olha o que diz: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, olha o que Saul disse: Deus entregou nas minhas mãos. Olha só, Davi usa o nome de Deus, né? Deus entregou nas minhas mãos, porque ele está cercado, a cidade tem portas e ferrolhos, é só eu ir com o meu exército e trucidá-lo. E aí no verso 14, vejam o verso 14, irmãos. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Aqui a gente vê que Saul estava totalmente enganado, achando que Deus estava com ele, que Deus ia entregar Davi, mas o mesmo texto diz: porém Deus não entregou nas suas mãos. O que nós entendemos? Que Saul estava com convicção falsa de que ele estava debaixo da direção de Deus, e ele não estava. Portanto, irmãos, devemos rejeitar essas falsas convicções. Essa lição, ela deve chamar nossa atenção, pois quantos em sua cegueira espiritual, cegos, acham que Deus está com eles? Não é verdade? A pessoa acha que é o apóstolo de Deus. Ele acha que ele é o servo, né? Que Deus está abençoando a sua vida, quando na verdade o Senhor está longe dessas pessoas. Os israelitas caíram nesse erro várias vezes. O Senhor falou: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. A boca, eles glorificavam a Deus, Adonai, Yahvé, o nosso Senhor, mas Deus fala: conheço o coração deles, está longe de mim. Isaías disse isso, né? E mesmo Deus, meus irmãos, tendo rejeitado Saul, e Saul está afundado no pecado, nós vimos na semana passada, e Saul está indo um abismo após abismo. Ele acabou de matar 85 sacerdotes do Senhor, e mandou matar toda uma cidade, né? A cidade dos sacerdotes, Nob. Só sobrou Abiatar para contar a história. Deus falou pessoalmente a Samuel: eu rejeitei Saul, eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Mas mesmo assim ele acha que Deus está com ele. Deus entregou Davi em minhas mãos. Irmãos, aqui nós vemos um exemplo clássico de falsa convicção em relação à vontade de Deus. Muitos se iludem nisso. Quantos homens e mulheres religiosos acham que estão servindo a Deus, acham que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não possuem a mínima comunhão com o Senhor, despreza o mandamento, está longe do Senhor. Em nome de Deus, os cruzados mataram muita gente lá no Oriente. Em nome de Deus, a Inquisição torturou muitas pessoas. Em nome de Deus, os católicos massacraram os protestantes na noite de São Bartolomeu, na França. É tudo em nome de Deus. Cuidado, meus irmãos, com os João de Deus da vida, né? Viu aquele escândalo do João de Deus? Olha o nome que ele leva, João de Deus. Todo mundo acreditava naquele homem, achando que ele fazia milagres, que ele era abençoado.
Ele era um lobo devorador. Isso é só um exemplo. Cuidado com aqueles que se dizem Cristo, e Cristo é um exemplo. Os vigários de Cristo também. Cuidado. Só existe um Senhor, só existe um Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías profetizou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o próprio Jesus Cristo afirmou para aquela geração dos seus dias: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Meus irmãos, Jesus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa palavra de Cristo, ela deve nos fazer tremer as bases. Por quê? Porque imagina você se auto-iludir, achando que serve a Deus, achando que está bem com Deus, quando na verdade não está. Portanto, irmãos, nós devemos certificar-se. Certifique-se de que a vontade de Deus para a sua vida realmente provém do Senhor. Porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Jesus disse que o joio cresceria no meio do trigo, e o joio é parecido com o trigo, mas o Senhor nos deu um teste para fazer: pelas suas obras conhecereis. Olhe para a vida da pessoa, se ela tem frutos. Se ela tem frutos, ela realmente é de Deus, porque nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Então, meus irmãos, certifique-se de que a vontade de Deus para a sua vida, ela realmente provém do Senhor. E a única certeza que podemos ter é quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, debaixo do mandamento, debaixo da vontade revelada, inspirada de Cristo. Não acredite em todos os profetas que vêm para você e te falam alguma coisa. Tem muito falso profeta por aí, muito charlatão na televisão, muito charlatão montando e abrindo igreja, e uma multidão seguindo esses homens e essas mulheres. Cuidado, certifique-se para que você saiba: olha, eu estou vivendo debaixo da vontade do Senhor. É a coisa mais segura que podemos ter, mas isso exige humildade, tá? Seja humilde para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus e para rejeitar falsas convicções. Exige sinceridade e conhecimento das Escrituras. Se você não conhece a Bíblia, como você vai saber a vontade de Deus? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia. Quando ela é exposta fielmente, segundo os nossos irmãos reformadores, é boca de Deus para o seu povo. Quarta e última atitude de como viver debaixo da direção de Deus é orando ao único e verdadeiro Deus da aliança. Olha só, verso 10 a 12. O texto diz: quando Davi se viu em aperto, o texto diz no verso 10: orou Davi. Ele buscou a Deus em oração. E olha o que ele falou na oração: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá.
Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então veja, irmãos, esse último ponto fala que nós devemos orar ao único Deus verdadeiro, o Deus da aliança. Diante da maldade de Saul, Davi busca Deus em oração. Essa era uma característica de Davi, buscar ao Senhor. E agora ele tem um sacerdote com a estola sacerdotal. Agora ele tem um meio oficial de buscar o Senhor. Na outra vez foi um homem de Deus, o profeta Natan, falou para ele: ó, fica aqui não, na terra dos Moabitas, vai para Israel, volta para Israel. Agora não, ele tem a estola sacerdotal. Ele manda Abiatar, o único sobrevivente do massacre de Saul, trazer a estola sacerdotal, então ele ora. E nos chama a atenção, irmãos, o fato de Davi se dirigindo a Deus, chamando ele pelo nome do Deus da aliança. Olha o que ele diz. Ele fala: Yahvé Elohim Israel. Assim que está lá no hebraico. Ele chama Deus pelo nome do Deus do pacto, Deus, Senhor, Deus de Israel, Yahvé Elohim Israel, referindo-se desta forma ao Deus dos patriarcas, ou ao Deus do patriarca Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. É o Deus verdadeiro. Davi está se referindo ao Deus da aliança dos seus antepassados. Ele não busca outros deuses, ele não vende o seu coração aos ídolos, mas ele busca o verdadeiro Deus. Então a Bíblia está nos mostrando que o caminho de vivermos debaixo da direção de Deus é buscando esse único Deus, irmãos. O único Deus da aliança, o Deus dos patriarcas. Referindo-se desta forma ao Deus dos patriarcas, ele salienta a fidelidade do Deus do pacto. Porque Deus falou para Abraão: eu vou abençoar. Eu vou abençoar você, Abraão. Eu vou abençoar seus descendentes. E Davi é um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele então ora a esse Deus. Para lembrar, irmãos, que diferente de Davi, quando Saul estava também em apuros, ele não fez como Davi buscou Yahvé, mas ele foi até uma feiticeira lá na cidade de Endor, a pitonisa de Endor, e mandou vir o espírito de Samuel, como se o espírito de Samuel pudesse aparecer. Olha só a diferença: um busca Deus de forma correta, o Deus certo; o outro busca artes místicas, busca feiticeiras para buscar o Senhor. Essa é a diferença dos dois. Isso é interessante porque existem pessoas hoje que nos momentos difíceis, nos momentos de aperto, tem até aquele ditado que acende uma vela a Deus, mas outra para o diabo. No momento de aperto, a pessoa busca ser espírita. No momento de aperto, a pessoa busca o santo padroeiro e se esquece de buscar o verdadeiro Deus, o único que deve ser buscado, o único que deve ser adorado. Davi, ele faz certo, ele busca o Deus dos patriarcas. Nos momentos difíceis, há pessoas que invocam qualquer entidade que não possa livrar. A pessoa ora a São Jorge, a Santo Antônio, São João, qualquer um que puder livrar ele, está valendo. Sabe o que é isso? Ignorância espiritual, desconhecimento da palavra de Deus, falta de temor. Parece ser um ato de fé, mas não é. Porque a verdadeira fé, ela deve ser dirigida ao verdadeiro Deus. E nós conhecemos o verdadeiro Deus. É o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: orareis ao Pai. E aí ele ensina como devemos orar. O Senhor disse: buscar a Deus, mas também orai a mim. Jesus
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas, quando estão em desespero, clamam por falsos deuses, mediadores, mediadoras, santos protetores, anjos da guarda. Eu já vi pessoa invocando anjo da guarda. Aí vai desesperado para ver o horóscopo daquele dia, o signo dele daquele dia, para saber como ele vai direcionar a sua vida. Isso é pecado, irmãos. É pecado porque você está buscando a direção em outras coisas menos em Deus. E Deus é muito claro quando Ele diz: não terá outros deuses diante de mim, não invocarás, não darás culto para eles. Mas devemos buscar o Senhor. Eles desconhecem ou se esquecem de clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Nós devemos nos lembrar do Salmo 46, que sempre repete: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Deus de Israel, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembre-se sempre desse salmo, Salmo 46, né? Tem até uma música que fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o único que pode te socorrer na hora da angústia. É o único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Portanto, irmãos, ore sempre ao único verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas lembre-se que você precisa de um mediador. Você não está vivendo na época de Davi, e tinha mediadores humanos, sacerdotes, sumos sacerdotes, para buscar o Senhor com a escola sacerdotal. Hoje você tem o sumo sacerdote Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa orar no nome dele. Por isso, oramos ao Deus vivo sempre no nome de Jesus. Estou repetindo isso de propósito, para que jamais nos firmemos em outras coisas. Esses dias, estou vendo alguns vídeos antigos do pastor pentecostal bem conhecido. Ele fala, ele termina a oração dizendo: quem está orando é o pastor tal. Aí terminou a oração. Eu falei: ué, orou no nome dele? Senhor, quem está te pedindo é o pastor tal. E aí não falou o nome de Jesus. Eu achei aquilo um absurdo, né? Como se o nome dele fosse alguma coisa. Nós sabemos pela palavra de Deus, lá em Atos, teve alguns sacerdotes que tentaram expulsar demônios no nome de Jesus, ao qual Paulo prega. Eles eram filhos de um sacerdote, e os demônios foram contra aqueles homens e falaram: olha, sabemos quem é Jesus, também conhecemos Paulo, mas vocês quem são? E foram para cima desses homens, e eles saíram de lá todos rasgados e machucados. Jesus é o nome sobre todo nome, irmãos. Não se esqueça disso. O apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 4, se não falha a memória, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Enfim, irmãos, eu concluo com as seguintes palavras: mais do que Davi, sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que sempre buscou fazer a vontade do seu Pai Celestial. Ele chegou a dizer para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus procurou seguir a vontade, ou seja, buscou a vontade do seu Pai Celestial. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele rejeitou falsas convicções e falsas sugestões sobre a vontade de Deus. Vocês lembram quando Pedro falou: Senhor, tem misericórdia de ti, isso jamais vai te acontecer. Aí Jesus falou assim: arreda de Satanás, porque você não conhece a vontade de Deus. Jesus rejeitou falsas convicções da vontade de Deus. E por fim, o Senhor manteve uma vida de oração e comunhão com o verdadeiro Deus da aliança. Ele seguiu todos esses passos que Davi e o texto nos mostra. Jesus cumpriu todos eles
sua vida ministerial. Então, meus irmãos, a minha oração é que o Deus de Israel nos abençoe e nos faça viver todos os dias debaixo de sua santa e soberana vontade. Amém. Nós vamos orar, buscar o Senhor nesse momento final do culto. Então estaremos passando para o momento de aviso. Vamos colocar de pé para orarmos. Peço que todos que estão aqui fechem seus olhos, abaixe sua cabeça em sinal de reverência a Deus, em sinal de humildade. Você está na presença de um Deus santo, um Deus que está nos sondando também. Ele conhece os nossos corações, nossos pensamentos. Então vamos orar ao Senhor e entregar nossa vida diante dele. Essa oração de consagração. Senhor Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Santo que enviou junto com o Teu Filho o Santo Espírito para habitar em cada um de nós. Nós te invocamos, Senhor Deus, nós te adoramos nesse momento e sabemos que o Senhor é o único Deus. Como diz a Tua palavra no Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Nós, Pai, nos firmamos nessa verdade e declaramos que nós adoramos somente a Ti. Nós, Senhor Deus, queremos conhecer a Tua vontade para nossas vidas. Qual o Teu chamado para cada um de nós? O que podemos fazer para Te agradar, Senhor? Nos dê a conhecer a Tua vontade. E quando, Senhor Deus, o Senhor nos der a conhecer, queremos obedecer a Tua vontade. Queremos ser filhos obedientes como Cristo foi. Senhor Deus, não nos deixe ser enganados por falsas convicções, por sugestões de homens que não temem ao Senhor, por falsas sugestões de mulheres que falam em nome delas mesmas. Que o Senhor nos dê o apego à palavra. Que o Senhor nos dê, Senhor, o apego, o amor à Tua palavra, que possamos nos firmar nela. Por fim, Pai, possamos sempre buscar e orar ao único Deus da aliança, ao Deus vivo e verdadeiro, porque é isso que o Senhor deseja e quer de nós. Meu Deus, nós nos consagramos as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor, sabendo que somos fracos, sabendo que somos falhos, Pai, que mais cedo ou mais tarde iremos fraquejar, mas queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar em santidade, caminhar em integridade diante do Senhor, em humildade diante dos homens, para servir ao Senhor melhor. O Senhor abençoe o Teu povo que aqui se encontra. O Senhor abençoe homens e mulheres que aqui estão, e também aqueles que irão ouvir essa mensagem através da internet e do canal da igreja. Que a Tua graça seja sobre todos nós, e que possamos sempre, Pai, consultar ao Senhor com o coração puro na Tua presença. No nome de Jesus, o nosso Salvador eterno, o nosso sumo sacerdote. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Nós então encerramos o nosso culto.